Você já sentiu que o céu estava distante? Que Deus parecia oculto atrás de uma nuvem de silêncio? Que mesmo orando, clamando, se esforçando, parecia que Ele não estava ouvindo? Essa é a história de um povo que parou diante de um monte sagrado, de um homem que ousou subir, e de um Deus que, diante da entrega sincera, desceu. Hoje pode ser o dia em que Deus desce também na sua vida. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Depois dos milagres no Egito, depois da travessia do Mar Vermelho, depois do sustento com maná e água, o povo chegou ao pé do Sinai, mas então o silêncio, não houve relâmpago imediato, não houve voz, não houve espetáculo, apenas silêncio. Quantas vezes, após uma grande vitória, você não se depara com o silêncio? Mas ali, diante daquele monte quieto, Deus preparava algo maior do que milagres, preparava encontro. Moisés percebeu e subiu. Então subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Deus não mandou sinais primeiro, chamou. Antes do poder, vem o chamado. E disse: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Êxodo, capítulo 19, versículos 4 e 5. Deus não queria apenas um povo salvo, queria um povo próximo, e proximidade exige santificação. Moisés desceu ao povo e disse: Lavem suas vestes, santifiquem-se, preparem-se, porque Deus vai descer. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte, e todo o povo que estava no arraial estremeceu. Êxodo, capítulo 19, versículo 16. O céu rompeu o silêncio. O monte fumegava, o chão tremia, relâmpagos cruzavam o firmamento, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Deus não desceu como um sopro suave, desceu em poder, porque às vezes a presença de Deus precisa estremecer nossa estrutura para reconstruir nossa fé. E Deus falou. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Não foram só mandamentos, foram princípios eternos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3.
Honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Cada palavra moldava não apenas uma nação, mas o próprio coração dos homens. Era Deus dizendo: assim é viver perto de mim. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e vendo isto, retiraram-se e puseram-se de longe. Êxodo capítulo 20, versículo 18. O povo viu e se afastou, tiveram medo da presença. Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Queriam ouvir, mas preferiam a distância. Quantas vezes também preferimos a religião segura, ao invés da relação que confronta? Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Êxodo, capítulo 20, versículo 21. Enquanto o povo recuava, Moisés avançava. Enquanto todos diziam: temos medo, Moisés dizia: eu subirei. A glória de Deus muitas vezes se esconde atrás de nuvens espessas. Quem quer ouvir de verdade precisa atravessar a escuridão da dúvida, do medo, da insegurança e confiar que Deus está ali. Anos depois, Moisés ainda buscará a face do Senhor e Deus renovará seu convite. Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Êxodo, capítulo 24, versículo 12. E Moisés subiu. No alto do monte, ele ouviu coisas que mudariam para sempre a relação entre Deus e os homens. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Você consegue imaginar o Criador falando com um homem, como um amigo fala com seu amigo? Essa intimidade é possível para quem decide subir. Hoje, ainda há montes diante de nós, montes de medo, montes de dúvida, montes de silêncio. Mas também há convite. O mesmo Deus que desceu no Sinai, desce hoje no seu secreto. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Suba, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem entender tudo. Suba, porque quem sobe, encontra, e quem encontra jamais é o mesmo. Se esta palavra falou com o seu coração, comente: Senhor, eu subirei, porque sei que tu descerás. Inscreva-se no canal onde mora a palavra e ative o sininho.
Compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir a voz de Deus novamente, porque onde mora a palavra, mora o encontro que transforma destinos.